Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da VEG, VEG 3, pregão desta sexta-feira, dia 12 de março. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui embaixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado. Aproveite ao máximo toda a parte de aprendizado existente dentro do canal e logicamente, todo o conteúdo novo que vai ser gerado, principalmente na parte de análise como esta aqui. Análise especial, radar do mercado, radar da semana e análise de fechamento. Vamos então aqui falar do ativo. Deixa eu só tirar essa tela aqui, que ficou uma tela do radar do mercado aqui que eu utilizo, né, durante o radar do mercado. Na análise especial, eu trabalho falando de quê? Qual a ideia? É falar do ativo de forma mais ampla, visualizar o cenário gráfico desse ativo em diferentes prazos operacionais, como, por exemplo, um gráfico anual, um gráfico quadrimestral, um gráfico mensal, semanal e diário. Ou seja, eu tenho uma visão aqui desde o longo prazo até o curto prazo. Então, essa é a ideia para diferentes perfis de investidor. Falar aqui em cima dessa análise da VEG, logicamente usando análise técnica, que é minha especialização. Primeiramente, pelo gráfico anual, dá para perceber que o ativo está dentro do movimento mais longo para cima. Fez 2 anos muito fortes para cima, alta de 100% em 2019 e uma alta aqui de 120% em 2020. Então, dentro dessa movimentação forte, já vindo de um movimento mais longo para cima, vai aumentando a probabilidade de se ter algum processo de correção. Observe aqui para trás quando teve também um movimento longo de alta e teve um processo de correção. Não que viram essa queda intensa que aconteceu lá na crise de 2008, que o papel ficou aqui andando de lado e depois rompeu tudo para cima, ameaçou aqui uma queda depois de um movimento de subida e teve todo o movimento de alta. Mas tem um afastamento grande do preço para médio que favorece a chance de um processo de correção. Logicamente que dependendo do prazo menor, gráfico quadrimestral, mensal, sinalizações de alta são bem-vindas como fundo ascendente para buscar a operação de compra dentro desse contexto. Ou seja, quanto mais dentro o preço vier de um grande candle de alta, fica mais atento para se buscar a operação de compra. Então, de maneira geral, a tendência ainda é de alta no longo prazo gráfico anual e aqui no gráfico quadrimestral, desculpa, está tendo um barulhinho aqui agora, mas aqui no gráfico quadrimestral nós temos o quê? Um movimento também de tendência de alta, uma tendência de alta. E aí, quando eu falo do gráfico quadrimestral e do gráfico anual, eu estou falando de um prazo mais longo. Eu estou falando aqui de tendência de longo prazo, de ficar de um ano para cima posicionado no papel. Então, observe, os momentos mais interessantes para se ter essas operações de prazo maior são justamente quando começa um movimento de subida após ou uma lateralização ou mesmo um movimento de baixa, tentando pegar um próximo movimento de subida de, por exemplo, 2, 3, 4 anos ou mais. Aqui nesse caso, na verdade quadrimestres, né? Aqui nesse caso foi 1, 2, 3, 4, 5 quadrimestres. Então, bastante tempo subindo, ou seja, basicamente 1 ano e meio aqui de movimentação forte para cima e agora nesse quadrimestre está apresentando um sinal de possível correção. Quando teve um movimento aqui para trás, ó, esse movimento mais longo de subida, quando chegou da máxima para cá, tinha uma distância aqui mais ou menos uns 40%, 41% de distância para a média móvel 13 períodos depois de um movimento já longo de subida. De novo faz outro movimento longo de subida e aqui a distância para a média foi uma distância grande, é uma distância grande na faixa de 57% da máxima, o que favorece justamente acontecer movimento de correção. Qual o indício maior da correção além desse afastamento? Ocorrer a perda de mínimas ascendentes aqui do gráfico quadrimestral. Isso ainda não aconteceu. Cada candle desse aqui representa 80 pregões, 80 dias aí de 80 dias úteis, né? 80 pregões no ativo. Então tem essa possibilidade de se ter algo mais para baixo ou mesmo de forma lateral aqui na VEG 3. Olhando para o gráfico mensal, o que nós tivemos aqui? Temos uma tendência de alta? Temos uma tendência de alta. Se olharmos para as pequenas correções, a tendência continua sendo de alta. Então, a gente tem informação de um prazo maior que existe essas chances de correção e num prazo menor aconteceu o que aqui? A perda da mínima no candle anterior, aumentando a probabilidade de se ter um movimento de queda, caminhando para, como já aconteceu em outros momentos, média móvel exponencial de 13 períodos, como foi aqui nesse ponto e aqui
podendo acontecer novamente depois de um bom tempo distante, né? Por exemplo, a última vez que tinha batido aqui, daqui para cá, levou basicamente ali uns 10 meses. Daqui para cá, já tem aí 12 meses sem tocar na média móvel exponencial de 3 períodos. Qual foi outro tempo longo? Pegando daqui para cá, teve uma distância aqui que na realidade foi aqui mais ou menos 14 meses. Então pode estar caminhando justamente para essa região. Ok, sabemos a certeza de que se vai acontecer ou não, que vai bater na média? Não, mas o fato é que existe um cenário que nesse momento aponta mais para baixo. Apesar da tendência de alta de prazo maior, ela aponta para testar a média móvel exponencial de 13 períodos e faria sentido com base no que a gente já avaliou no gráfico anual e no gráfico quadrimestral. Desta forma, apesar da tendência ser de alta num prazo mais longo, desde o mensal até quadrimestral e anual, existem os momentos de correção dessa tendência de longo prazo, que aí são períodos mais chatos, ou seja, que você pode ter vários meses de correção, ou assim, ou aqui, ou andando de forma lateral, ou mesmo sendo só um mês muito forte para baixo, como aconteceu durante a pandemia. Então ela pode de novo ter esse processo aqui de movimentação de correção para gerar uma oportunidade mais interessante logo à frente, ou seja, daqui a alguns meses. E como seria essa oportunidade? Como é que compraria o ativo nesse momento? Através de alguma sinalização de fundo ascendente, assim como aconteceu aqui, assim como aconteceu nesse rompimento, assim como deu uma lateralizada e rompeu aqui de novo, enfim, após uma sinalização de alta, testando algum nível de suporte. Quais são os suportes desse ativo? Mais relevantes na faixa dos R$ 67,00, até um patamar ali em torno dos 64,27, 65,38 e o ponto mais baixo por volta dos R$ 60,00, que seria aqui, ou seja, essa faixa de preço seria mais interessante para buscar uma entrada. Como é que seria essa entrada? Superação da máxima do que no anterior, quebra de máximas descendentes no gráfico mensal. Então esse é o cenário que eu vejo nesse momento, ou seja, o caminho mais provável de um movimento em busca da média móvel exponencial 3 períodos e um cenário que não apoia uma entrada de imediato para longo prazo. Se fosse para fazer essa entrada, sem ter o sinal de alta, aguardaria pelo menos estar mais próximo da média, ou se for para colocar capital agora, colocar menos capital. Então essa seria a ideia em cima desse ativo, olhando de um gráfico mensal para frente, ou seja, de mensal para frente você está querendo ficar aí bom tempo posicionado no papel, pelo menos ali de 3 meses em diante posicionado dentro desse ativo. Quais são os pontos importantes para, por exemplo, um gráfico semanal? Ela tem aqui, vinha na tendência de alta, bateu aqui, foi lá gerar um fundo e abortou esse fundo. Já abortou, veio para baixo da média e está vindo aqui agora em cima de uma zona de suporte. Opa, vou arriscar uma compra aqui. É possível? É possível, baseado só no suporte. Só que sempre estabelecendo stop. Eu comprei aqui, qual o stop? De cara. Ou perder essa mínima dessa semana ou esse fundo aqui. Seriam 2 pontos de stop. Qual outra forma de entrada em cima dessa região de suporte baseado só no gráfico semanal? Que o objetivo aqui não é mais pegar a tendência, né? Porque a tendência basicamente ficou indefinida. É pegar um próximo movimento de subida que venha testar ou a média ou essa região aqui mais relevante de resistência para o ativo, que fica na faixa de R$ 83,59, por volta de R$ 83,59. Então a alternativa seria a superação da máxima dessa semana, que está localizada em 73,12, que está fechando nesse pregão, para tentar pegar algo para cima com stop abaixo dessa mínima. Essa é a alternativa de entrada. Só que não tem mais uma tendência, na minha opinião, apoiando, porque para mim a tendência já ficou num processo mais de indefinição. Quando ela vem aqui, supera esse topo, não consegue ficar muito tempo acima, volta para baixo e já basicamente está em cima do fundo anterior, já fica com um cenário mais de indefinição, e com viés de baixa com base no gráfico mensal que eu acabei de avaliar, que está dentro do movimento de queda. Qual é essa região de suporte? R$ 70,65 até basicamente R$ 68,00. É essa faixa aqui de preço. Ó. Perdendo esse patamar, o outro nível de suporte mais importante pelo gráfico semanal fica na faixa dos R$ 61,66 até R$ 60,42, que já foi até destacado pelo gráfico mensal. Essa região aí de suporte, que é nessa mínima aqui, ó, que eu já tinha destacado pelo gráfico mensal. Enfim, primeira faixa de preço suporte importante, segunda faixa de preço suporte importante pelo gráfico semanal, ou seja, continuou caindo, bateu aqui, aí aqui fica até mais interessante de arriscar uma compra, mesmo contra a tendência. Então são duas formas aqui, uma primeira aqui e a outra aqui, sendo um pouquinho mais agressivo, sabendo que tem ainda espaço para se ter uma correção maior aqui no gráfico mensal em busca da média móvel exponencial de 13 períodos. No gráfico diário,
nós temos um ativo em tendência de baixa, topos e fundos descendentes. E aí para subir, está fraco para subir comparado ao que foi para cair. Apesar de ter batido no suporte, lá aquela região lá dos R$70, 65 centavos, bateu aqui e tentou subir, mas já são 3 pregões aqui tentando subir, nada, perdeu essa mínima, seria um dos pontos de possível saída. A outra é simplesmente deixar o stop aqui embaixo. Perdeu essa mínima aqui dos R$ 69,12, aumentará a probabilidade de se ter algo mais para baixo nesse papel. Então, nesse momento, para curto prazo, que é o gráfico diário, não vejo possibilidade de entrada dentro do atual contexto. Mesmo, e Dalton, se romper aqui essa máxima aqui, seria mais entrada pelo semanal que eu mencionei, que é superar a máxima dessa semana, de tentar pegar no gráfico semanal aqui, ó, pelo menos ali 1, 2, 3 candles e depois reposicionar o stop, aguardar 3 semanas para reposicionar o stop. Enquanto não tiver esses 3 semanas, aguardaria com o stop aqui embaixo, se houver esse tipo de entrada sendo mais agressiva em cima da região de suporte. No diário, já não vejo essa possibilidade de entrada. Não vejo entrada pelo gráfico diário dessa forma. Então, seria mais pelo semanal. Para fazer uma entrada pelo gráfico diário, o contexto um pouco mais positivo seria retorno para cima dessa região aqui. Ó. Vem, volta para cima da média, volta para cima da região ali antiga de resistência e gera fundo ascendente acima desse patamar. A outra forma é o mercado cai mais, o ativo cai mais, começa a dar sinalização de fraqueza por parte dos vendedores e depois volta a subir, proporcionando fundo ascendente acima desse nível de preço aqui, que já é da faixa lá dos R$70, R$70 até o patamar de 70,20 até R$70,65. Então, esse seria o contexto para buscar uma entrada de swing trade nesse papel. Nesse momento, não vejo entrada na ação dentro do atual cenário de tendência de baixa, gráfico semanal também com a tendência indefinida com viés de baixa, que eu já comentei. A única possibilidade mais visível seria essa aqui e a outra mais abaixo, mais ali perto da outra zona de suporte pelo gráfico semanal. E mensal, aguardar um possível fundo ou entrada pelo semanal, tentar antecipar fundo pelo mensal ou tentar antecipar pelo gráfico semanal. É isso, amigos. Espero que tenha sido útil essa análise especial para você. Deixe seu like, joinha aqui nessa análise se ela foi útil para você. Comente aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima.